continuidade no estudo de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós vamos hoje para o versículo 14, que fala justamente sobre a cura da sogra de Pedro. Boa tarde, Levi! Aí, ó, esse horário dá para algumas pessoas entrar. É horário de almoço. Dá para algumas pessoas entrar. Estamos fazendo o estudo aqui hoje num horário diferente. Mas isso é bom porque a gente acaba tendo acesso a outras pessoas. Olha que maravilha. Então, vamos lá. Fazendo a nossa leitura. Falando de sogra, que é uma coisa que o povo ama falar e que Pedro aqui gostou muito de falar, inclusive. Então, Pedro vem aqui assim, ó. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Gente, mas foi muito rápido, né? É bom ter Jesus na nossa casa, né? Tem uma pessoa passando mal, Jesus chega, toca, a febre acabou e a pessoa já levanta super disposta e já vai trabalhar. Tarará! Isso que é bom ter Jesus como convidado, né? Isso que é bom trazer Jesus para nossa casa, ter Jesus na casa da gente. Olha que top das galáxias. Tá, então aqui nós estamos falando sobre a cura da sogra de Pedro. O que acontece? Jesus está na casa de Pedro. Então, o que nós temos aqui de informação? Se a gente está falando da sogra de Pedro, Pedro era casado, né? E Pedro, ao que tudo indica, ele era um bom pai de família, porque ele estava preocupado com a sogra. Ele pega e fala aqui, viu que a sogra estava acamada e ardendo em febre, a sogra estava na casa dele. O que é isso? É um cuidado, né, do genro aqui com a sogra. Algo nada comum, né, gente, para nossa realidade. E Pedro também foi hospitaleiro, porque ele recebeu Jesus em sua casa. Ele teve essa atitude da acolhida, né, de Jesus em sua casa. Bom dia, boa tarde aí para quem foi entrando. Quando Jesus curou a filha de Jairo, já deram comida para ela. Olha só, é de imediato, né, as coisas que a cura que acontece com a presença de Jesus. Você volta ao estado mesmo normal. Isso é se você não volta para um estado melhor do que você estava antes. E a doença da sogra de Pedro, o que aconteceu? Ela tinha febre alta, e provavelmente ela estava perto de morrer. Assim, não sendo exagerado, gente, porque naquele contexto, o que era uma febre? No nosso contexto também. Costuma ser uma infecção, e costuma ser uma infecção forte. E não tinha antibiótico, não tinha remédios assim, né, potentes, igual nós temos hoje, para combater esse tipo de situação, né, esse tipo de moléstia, de doença. Então, ela provavelmente morreria, mas aí Jesus chegou, Jesus que tinha Pedro e Pedro que tinha Jesus como amigo, como um amigo fiel, ele chegou em Jesus e relatou o caso, o que estava acontecendo ao Senhor. E o Senhor, mais do que depressa, como um médico que está sempre pronto a nos ajudar, foi até a sogra de Pedro, colocou a mão sobre a sogra de Pedro e ela logo já se levantou. A febre já a deixou. Ela, em forma de gratidão, em verdadeira gratidão, ela levantou e passou a servir a Jesus. Olha que coisa. O que isso quer dizer pra gente? A gente, como amigo, a gente chama Jesus para nossa casa, a gente chama Jesus para nossa vida, a gente pede para Jesus fazer morada aqui no nosso coração e a gente tem que saber recepcioná-lo. Como que a gente recepciona Jesus? Limpando a nossa vida, purificando a nossa vida. A gente tá batendo tanto nessa tecla, não é? Mas é porque é isso mesmo. Então você se purifica, você decora a casa. O que eu disse também ontem, gente? Quando a gente vai receber alguém em casa e é alguém especial, a gente não quer fazer uma faxina, a gente não quer organizar a casa, a gente não quer fazer uma boa comida para receber essa pessoa. Como que você recebe Jesus de qualquer jeito na sua vida? Então você também tem que fazer uma faxina na sua vida, tem que colocar um cheirinho, um bom ar aí, perfumar a sua vida, purificar, se limpar, tomar aquele banho, ficar cheiroso.
E não é só o exterior, o interior. Tirar as telhas de aranha, tirar aquilo que te atrapalha, tirar aquilo que te suja, tirar aquilo que te impregna, tirar aquilo que tem te deixado amargo, amargurado, rancoroso, mal, para baixo. Tem que deixar essa casa bonita, para que Jesus venha fazer morada, para que Jesus seja o seu amigo, para quando você precisar de ser curado, ele vem e te cura. Quando você é amigo de Jesus, quando você tem esse acesso direto ao Senhor, ele é um médico pronto sempre a te ajudar. Ele está sempre ali à disposição para te ajudar. Ele vem e coloca a mão na ferida, ele vem e coloca a mão para te curar. Tirar pessoas que não agregam, isso mesmo, Dani. Tirar pessoas que não agregam da nossa vida, pessoas que falam negativo, pessoas que te levam pra baixo, pessoas que não caminham na mesma frequência que você. Ai, Lorena, mas você tá falando que eu tenho que sair de perto das pessoas? Tem. De pessoas que te fazem mal, que é evidente, claro e evidente que te fazem mal. Você não tem essa obrigação de permanecer atrelado a essas pessoas que te levam pra baixo. Mas isso não é amar, Lorena. Isso é se amar. Jesus falou para você amar a ele, amar a si mesmo e amar o outro. Você ama o outro à distância, coloca aquela pessoa em oração, sabe? Você não precisa de estar do lado daquela pessoa, não. A gente confunde o que é amar. Ai, gente, amar, você faz uma opção, uma decisão de cuidar, de tratar bem aquela pessoa, de ter um sentimento, de nutrir algo bom por aquela pessoa, porque não é sentimento. Mas isso não significa gostar daquela pessoa, isso não significa conviver com aquela pessoa, isso não significa ser uma falciane. Porque se você não engole essa pessoa, como é que você vai viver junto? Conviver, trazer ela pra dentro da sua casa. Você traz cobra pra dentro da sua casa? Pra ser picada? Não tem jeito. Traz abelha pra ser ferroada? Não tem jeito. Então, você sabe que essa pessoa já te faz mal. Você vai ficar insistindo no erro? Você vai ficar persistindo em pessoas assim? Não. Você entrega pra Jesus. Entrega pra Jesus. Não carrega esse tipo de pessoa também no seu coração. A ideia é não tratar mal. Não destratar a pessoa. Mas também não precisa trazer a pessoa pra morar dentro da sua casa. Pra viver dentro da sua casa. Pra conviver com você. E aí você pede para que Jesus converta o coração dessa pessoa, você pede pelo coração dessa pessoa, entendeu? Mas assim, a preferência é limpeza, gente, limpeza. Ontem eu vi uma live, eu achei bem interessante. Ontem eu vi várias lives, né? Eu gosto sempre de assistir live, assim, à noite, quando eu tô fazendo outras coisas e ouvindo live, sempre tô ouvindo uma coisa e outra. E aí a doutora Rosana Alves, gosto muito dela, inclusive a Célia assistiu também, a Gleide, tava assistindo lá na hora comigo. Ela é uma neurocientista, gente. Eu recomendo muito seguir a doutora Rosana Alves, porque ela tem uma ótima colocação de fé e ciência. Uma coisa que é raro, né, de se acontecer, mas ela faz uma boa colocação disso aí. E ela explicou, com o passar dos anos, igual nós já estamos um pouco mais velhos, né, a ideia é você ficar cada vez mais seletivo. Você buscar pessoas que você de fato tem intimidade, pessoas que de fato agregam a sua vida. Você passa a dar mais sentido para o que dá sentido. Não faz sentido você ficar vivendo com coisas que só para falar que tem, só para juntar, só para acumular. E assim tudo. Aí você começa a ser criterioso assim com pessoas, aí você começa a ser criterioso com coisas, você deixa de ser tão compulsivo, entendeu? É ótimo. A live ontem ficou salva, eu coloquei aí nos meus stories. Se vocês tiverem interesse depois de assistir, foi uma live maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Então, assim, a ideia aqui é você se limpar, para o seu coração ser um local receptivo para Cristo. E quando você tiver com alguma cura, você tiver necessidade de alguma cura para alguma ferida na sua vida, Jesus vai estar lá pronto para te ajudar. Ele já vai estar lá pronto para te ajudar, porque ele já está na sua morada, ele já habita, né, nessa morada. Jesus vem, ele te toma pela mão. Gente, eu acho tão bonita essas passagens, porque momento nenhum fala que Jesus chegou e fez uma oração, Jesus chegou e fez um auê, Jesus chegou que nem o Mr. M, e agora a mágica vai acontecer, Jesus chegou fazendo maior barulho, que agora ele ia fazer um milagre.
A gente vê muito isso acontecer. A pessoa faz campanha, faz um escândalo, faz uma caminhada, faz um auê, chama atenção, coloca holoforte, agora o milagre vai acontecer. E aconteceu. Jesus não precisava disso, sabe? Jesus chegava modestamente, porque ele já era uma autoridade, né? Ele não precisava de marketing, não precisava de propaganda, não precisava de nada disso. Inclusive, ele pede pro povo ficar calado. Ele pede pro povo ficar calado quando ele faz as coisas. Aí Jesus chega, né, modestamente, com aquele jeitinho sensacional dele. Coloca a mão lá na feridinha, lá, coloca a mão na feridinha. Nesse caso, não foi os leprosos, né, Lorena? Nesse caso, ele vai, coloca a mão sobre a sogra de Pedro e instantaneamente ela fica curada. E Jesus falou o quê? Jesus fez o quê? Não, ele só colocou a mão mesmo. E que barulho que ele fez e que oração que ele fez? Não, ele só colocou a mão mesmo. E aí, gente, a ideia de colocar a mão. A gente viu isso lá com os leprosos também. Jesus, ele tem essa atitude da ação, né? De ir e colocar a mão. Ele não tem essa atitude de ficar só na oração, que muitas das vezes a gente acha que só de ficar orando, só de ficar falando as coisas vão acontecer. Orar está ligado com ação, oração. Então Jesus, ele tinha seu momento sim, de entrega ao Pai, de conexão ao Pai, mas isso ele fazia em apartado, ele ia para os montes, ele ia para um canto ou outro, ele tinha esse momento de intimidade com o Pai. Mas no momento de cura, ele vai para a ação, porque ele já vivencia uma oração. Ele já é uma vivência de oração. A vida dele é uma oração. E é uma oração em ação. Em favor do próximo, curando o próximo, levando a boa nova ao próximo, levando a cura ao próximo. Então eu acho bem interessante isso aqui. Porque não é uma pessoa que fica só no muito falar, ele fica no muito caminhar, ele fica no muito fazer, no muito curar, né? E a febre deixou, e o detalhe, você é curado, e aí você faz o quê? Você é curado, você recebe um milagre de Deus, você recebe uma cura extraordinária. Muitas pessoas fazem antes de receber a cura. Faz promessa, faz voto, faz não sei o que, depois você cumpre. Não que eu esteja falando para vocês que isso é bom de ser feito, porque não há necessidade nenhuma da gente fazer sacrifícios, porque o sacrifício maior já foi feito e o preço já foi pago lá na cruz. Jesus não quer mais de nós sacrifício, porque ele já levou com ele as nossas dores. Aqui até fala aqui, ó. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com ele as nossas doenças. O preço já foi pago, ele já levou. Você não precisa de fazer sacrifício, mas você pode ser grato. Assim como a sogra de Pedro foi grata. Ela foi fazer o quê? Já em verdadeira gratidão, ela levantou e passou a servir. O que Jesus quer de nós? Ele quer que nós estejamos a serviço também. A messe é grande e os operários são poucos. Poucas pessoas têm entendido realmente, gente, quem é Jesus. A gente fala que entende, mas a gente não entende. A gente está longe de entender. Porque a gente nunca buscou exatamente aprofundar nisso. A gente até tem fé, mas é uma fé muito imatura. É uma fé que precisa muito de amadurecer ainda. É uma fé que ainda não gera frutos, né? Tá, mais adiante, continuando aqui a explicação, vai falar assim, ó. Muitas outras curas. Chegaram à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, através da palavra. Jesus chegou e ele meramente com a palavra, a autoridade que ele tinha, a fé que ele tinha, ele chega e expulsa espíritos, expele espíritos, cura as pessoas que estavam doentes. Aqui também não fala que ele fez oração, que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele falou, vamos fazer um cerco de Jericó aqui, vamos fazer uma muralha, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um terço, vamos... Não.
a autoridade, a fé, a palavra de Jesus veio, ele expeliu o espírito e curou os que estavam doentes. Precisa de falar mais alguma coisa disso aqui? Acho que não, né? Mais adiante, Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Ahá! Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ele ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba, boa tarde, Roberto, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Bonito, né? Esse jeito aqui do escriba falar. Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas acontece que o caminho de Jesus, ele não é o caminho da sua projeção. Esse escriba aqui, ele chegou de uma forma muito assim, sabe aquela pessoa eufórica? Quase eu. Sabe aquela pessoa eufórica que chega chegando, que nem analisa e fala, tô junto, tamo junto, até o fim, e nem analisa o caminho, e nem para pensar. Não, eu quero, tá todo mundo indo, né? Eu vou entrar nessa fila aqui também. O que é? O que tá acontecendo aqui? Eu tô indo. Foi isso que aconteceu aqui com esse escriba, gente. Ele não analisou. Esse escriba, ele é um seguidor incomum de Jesus. Por quê? Os escribas, eles eram o quê? Teólogos, né? Uma espécie de teólogos, aqueles doutores que estudavam ali a lei e tal. E esse tipo de pessoa chegar até o Senhor era uma raridade. O escriba em si é uma dessas pessoas que seria uma raridade chegar até o Senhor, porque na verdade eles estavam contra o Senhor, muito deles, né? Então aqui, para esse escriba não foi fácil, ele teve que driblar ali o seu orgulho, por ser uma pessoa que entendia da palavra, por ser uma pessoa que entendia da lei, que entendia da teologia. Então Jesus, ele veio e ele meio que, ele foi um escândalo, né? Para todos aqueles que estudavam, tanto que os próprios religiosos estavam contra ele. E aí ele chega até Jesus, que era muito desprezado. Jesus era muito desprezado, os seus seguidores também eram muito desprezados. Os seus seguidores eram pessoas simples, pessoas desprezadas. Por quê? Eram pescadores, eram publicanos, eram pessoas sem renome. Não era uma pessoa renomada, tal como um escriba, que naquele contexto era um teólogo. Então, o escriba percebeu ali aquela situação, mas ainda assim, pertencente a um visitante, a essa estirpe, né, de nobreza, ele se sentiu atraído pelo Senhor, ele foi até o Senhor, por causa dos milagres que ele viu, por causa do amor que ele sentiu. Tudo isso impactou muito ele, só que ele não para analisar. Ele pega e já fala de cara assim, eu quero te seguir. Ele não analisa o que significa seguir a Jesus. E quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Vai lá na igreja, fica todo animadinho, porque acabou de ser emocionalmente manipulado, instigado, hipnotizado. E aí, eu aceito Jesus. Eu quero seguir Jesus. Mas você não sabe qual é o caminho de Jesus. E você tem uma perspectiva de que o caminho de Jesus é algo maravilhoso, é algo que vai me dar muita prosperidade, é algo que só vai me dar vitória, com Cristo eu sou mais do que vencedor, aleluia! Mas você esquece que Jesus morreu numa cruz, né? Esse é o caminho de Jesus. Você esquece, né, que Jesus nasceu numa manjedoura. Você esquece que Jesus não tinha uma casa para morar. Você esquece que Jesus não tinha aonde inclinar a sua cabeça. Mas você fala que aceita Jesus e quer o caminho de Jesus. Só que o seu caminho mental, a sua perspectiva de caminho é muito diferente do caminho que Jesus trilhou. Você tem noção do peso que é falar que você aceita caminhar com Jesus? Toma a sua cruz e segue-me. É isso que ele fala.
E aí o escriba aqui, muito eufórico, vendo tudo acontecendo, grandes coisas, o amor, o milagre, se ateve a essas coisas que, nossa, top, eu quero ficar com esse mágico. Que alegria, eu quero participar desse circo. E aí, de imediato, ele falou, eu quero te seguir. A sua decisão foi uma decisão sem reserva. Seguir-te-ei, Senhor, para onde quer que fores. Beleza? Então você quer morrer comigo lá na cruz? É isso, escriba? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente fica nessa euforia, solta uma dessa, foi de forma irrefletida. Ele não refletiu nisso que ele disse. Assim como Pedro. Pedro depois não negou Jesus? Fala que segue, mas foi de uma forma irrefletida. Ah, como eu te amo, Senhor. Depois nega Jesus 3 vezes. A decisão, ela é necessária, mas ela tem que ser uma decisão tomada com lucidez, gente. E a gente, muitas das vezes, não toma essa decisão de forma lúcida. A gente toma essa decisão na euforia. É isso aqui que a passagem está nos ensinando. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu vou para a cruz com o Senhor. É isso que você está disposto? E aí Jesus vai e fala assim para ele, ó. As raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas só um momento aí. Essa atitude do escriba, ela foi impetuosa. Essas palavras do escriba, elas estavam corretas? Elas estavam. Mas nem ele conhecia o sentido daquilo que ele tinha acabado de professar, né? De falar. Então ele falou nesse entusiasmo espontâneo, mas ele não falou por fé, ele falou por emoção, ele falou ali pelo calor do momento. Esse voto dele de eu vou ficar com o Senhor para onde o Senhor for, foi impetuoso, foi impensado. Ele agiu na própria força, ele agiu na própria emoção só dele, ele não parou para analisar. E detalhe, Jesus examina, ele sabe, ele conhece aqueles que chegam até ele. Se de fato estão tendenciosos a segui-lo, se estão realmente dispostos a colocar a cruz nos ombros e segui-lo, ou se estão apenas buscando, projetando um caminho que eu nunca disse que vocês teriam do meu lado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que entender muito bem o que significa o ter esse esclarecimento do seguir Cristo, que não é algo simples, que não é o caminho da prosperidade, que não é o caminho da felicidade. Jesus nunca prometeu assim, que seria fácil, como que para ele não foi fácil. Mais adiante, chamou a atenção dele para a sua pobreza. Jesus vai e fala que não tem aonde reclinar. Você quer renunciar tudo, como eu renunciei, como eu sou pobre. Jesus fala assim, eu sou pobre, eu não tenho nem aonde morar. Eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Por quê que Jesus fala isso? Porque Jesus saiu, né, gente, caminhando para todos os lugares, pregando, levando a palavra, o evangelho em si. Então, assim, ele não tinha um ponto fixo, assim como as aves, assim como as raposas. Ele nasceu numa manjedoura emprestada. Nem a manjedoura era dele, vamos assim dizer. E depois, para mostrar como Jesus veio ao mundo, ele também terminou numa sepultura alheia. Porque sepultura, hoje a gente não tem isso, de ter o local até para morrer. Tem gente que fala assim, eu não tenho aonde cair morto. Aliás, não, o meu terreno lá no cemitério já tá pago. Tem gente que às vezes fala isso. Jesus não tinha nem o terreno do cemitério pago. Então, se você quiser de fato dividir o destino, se você quiser de fato seguir o mesmo destino de Cristo,
que hora nenhuma ele falou que ia ser fácil, pode vir. Mas não faça como esse escriba que irresponsavelmente, só por ver os milagres e o amor e o calor da emoção, fala que aceita Jesus e levanta a mão. Ok? Mais adiante vem outro discípulo e diz: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. E Jesus replicou-lhe: porém, segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Por que Jesus fala isso? Porque as pessoas naquele contexto, no nosso também, viu? Leva muito em consideração importâncias de celebração. Aqui era uma importância sacra. Que importância Jesus dava para isso? Jesus não sepultou ninguém. Em relação a Lázaro, que era seu amigo, que Jesus foi chamado, porque Lázaro morreu, Jesus chegou 3 dias depois. Jesus não se preocupou em sepultar ninguém, nem aqueles a que ele amava. Porque Jesus não veio para esse mundo para ser coveiro. Jesus não veio para esse mundo para ser coveiro, nem meu, nem seu, nem de ninguém. Jesus, ele veio para o mundo, para a vida. Ele foi chamado para a vida. Ele chama Lázaro de dentro do sepulcro para fora, para a vida. Ele não tem nada a ver com sepulcro, ele não tem nada a ver com mortos. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. E por quê? Porque tem gente morta demais andando por aí. Tem gente, isso não é espírito, tá? Tem gente morta demais querendo enterrar seus mortos. Porque o que mais tem são pessoas que ainda não entenderam o seu verdadeiro sentido, o verdadeiro sentido da vida. O que mais tem são pessoas que não nasceram de novo, em Cristo Jesus. Que não aceitaram o caminho de Jesus para a sua vida. Então essas pessoas, elas ainda estão mortas. Elas ainda são pessoas zumbis andando aqui na terra. Então deixa que esses mortos, que ainda não despertaram para o caminho de Jesus, que ainda não estão andando conforme a vontade do Pai, deixa que esses mortos enterrem os mortos, os que morreram de fato. Porque Jesus não estava nem aí para isso. De morte eu não tenho nada para dizer. Eu vim aqui para pregoar a vida, a boa nova. Eu vim para trazer a esperança para todos aqueles que já estão mortos e caídos por conta dos seus pecados. Mais adiante, deixa eu ver aqui como é que tá nosso tempo. Tá de boa. Opa, cancelar. Quase que eu encerro a live, gente, olhando aqui o tempo. Deixa eu só me situar aqui. Mais adiante, Jesus acalma uma tempestade. Essa passagem também é conhecida de muitos, né? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha só, aqui a gente vê grandes coisas acontecendo, né? Uma grande tempestade estava sobre o mar, um grande perigo, ondas altas. Ai, eu não consigo nem imaginar, porque eu também ia ficar tremendo as bases, né? Porque esse negócio de mar e onda alta, não sei se é porque a gente já viu o Titanic, a gente já fica com medo de morrer no mar. Gente, quando eu casei, eu e meu esposo, a gente resolveu viajar, fez uma cerimônia num cruzeiro. Só eu e ele mesmo, pra ficar mais em conta.
Não foi nem que o negócio foi chique, era pra ficar mais em conta. E aí, o que acontece? A primeira noite, eu tive febre. Sério, eu tive febre de pânico. De imaginar que aquele cruzeiro... Eu tava delirando à noite, eu deitei, e olha que não tava nem ventando. Aquele leve balançar do cruzeiro, porque mar dá, né? Essa balançadinha. E eu deitei, e eu tive febre, eu tava alucinando, e eu sonhava com Titanic, e eu era a Rose lá já dessa história. Tô brincando, gente, não era assim também não. Mas que eu tive uma coisa assim meio desesperadora de medo. O mar gera um pouco de medo na gente mesmo, porque a gente foi criado pra terra, né? A gente é terreno aqui mesmo, assim, de querer firmeza, né? Pé firme. Esse negócio de mar é coisa de peixe. Aí, tá, teve essa tempestade sobre o mar, um grande perigo por conta dessas ondas que vinham alta, esse grande medo desse povo de morrer afogado, porque que recurso que a gente tem quando a gente só olha e vê água para todos os lados? Água, água e água, nada de terra, gente, é muito assustador. E além deles terem muito medo, eles não tinham muita noção de quem era que estava com eles não, né? De quem que era que estava com eles. Gente, se Jesus estiver no seu barco, você vai ficar nesse desespero, você vai ficar nesse medo. Se você ficar com medo, se você tiver esse medo da tempestade, se você tiver esse medo das dificuldades, sabendo que Jesus está contigo, sabendo que Jesus está no seu barco, está na sua vida, isso só demonstra a sua incredulidade. Isso só demonstra que você não confia. E os discípulos, eles temiam afundar juntamente com o barco, mesmo estando ali com Jesus, na presença de Jesus, eles morriam de medo daquela situação. E aí, Jesus vai e acorda, né? Quer dizer, Jesus foi acordado, né, por estes discípulos, e ele repreendeu o vento, ele deu ordem ao vento. Todas as coisas recebem ordem de Jesus. Todas as coisas obedecem às ordens de Jesus. Eu até ouvi falar sobre isso ontem e fiquei prestando atenção. Falei, é verdade, né? O vento, o mar. Existem outras passagens. Olha, quando Jesus joga a rede dos pescadores lá no mar e os peixes vão para a rede. Os peixes obedecem a Jesus naquele contexto, né? E quando também Jesus fala, não sei para qual dos discípulos lá, buscar um peixe no mar, que aquele peixe ia estar com uma moeda dentro dele para pagar o imposto, aquele peixe também foi obediente de ir até a isca para ser pego ali pelo discípulo. Então, todas as coisas obedecem a Jesus. As moléculas da água se transformam em vinho. As moléculas da água obedecem a Jesus. O vento obedece a Jesus. O mar obedece a Jesus, os peixes, os animais. E sabe, a única coisa que não obedece a Jesus, eu e você. Você e eu. Porque todas as demais coisas, elas foram submetidas à obediência ao Pai. Até mesmo o diabo obedece ao Senhor. Por quê? O diabo também é criatura de Deus. E aqui mesmo, nessa palavra, a gente viu que com a palavra Jesus expeliu os espíritos, expeliu os demônios. Por quê? Jesus, com a palavra, Jesus, com a autoridade, com a fé, ele faz com que todas as coisas o obedeçam. Mas a nós, ele nos deu livre-arbítrio. E aí nós, então, temos essa possibilidade de escolha, de obedecer ou não a Deus, de acreditar ou não em Deus. Mas as outras coisas não. Todas as outras coisas são submetidas ao poderio de Deus. O livre-arbítrio compete apenas a nós. E aí, nesse caso, Jesus vai, repreende o vento e os discípulos passam a ter uma grande admiração. Eles ficam assustados, eles ficam admirados. Só que admiração é diferente de fé, né? A admiração é muito disso que aconteceu com o escriba. De ficar admirado pelos grandes feitos, de ficar emocionado pelos grandes feitos, de ficar, nossa, como você é caridoso, nossa, como você é amoroso, nossa, como você é isso. Mas na primeira ocasião, você fraqueja de novo. Porque a sua fé em si, ela é bem imatura.
Você precisa amadurecer muito ainda na fé. Vocês ainda estão tomando leitinho no peito da mamãe. Até comer comida sólida vai demorar um bocado, né? E aí, mais adiante, o que acontece? A cura de 2 endemoniados gadarenos. Tendo Jesus chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Olha só. Os discípulos, logo antes, estavam com medo, porque eles não sabiam quem era Jesus. Eles não tinham noção de quem era Jesus. Mas aqui, os demônios já sabem quem é Jesus. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Os demônios já sabiam até para que Jesus tinha vindo. Ora, andava pastando não longe dali uma grande manada de porcos. Então, os demônios lhe rogavam. Olha só, os demônios já com medo de Jesus. Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Então os demônios pedem para Jesus para que eles sejam colocados ali na manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. Jesus só falou assim para os demônios: então tá, vocês me obedecem, né? Claro que vocês me obedecem, porque tudo que está debaixo de mim me obedece. Vai lá para aquela manada de porcos. E aí eles obedeceram a Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Olha onde a imundície dos demônios foram cair. Olha onde a imundície dos porcos foram cair. No mar e nas águas pereceram. Porque a sujeira não aguenta a água, né? A sujeira não aguenta a limpeza. O demônio não resiste a essa limpeza, a essa purificação. Por isso que a gente sempre usa as passagens que vêm falando de água, da necessidade de purificar, do mar, da necessidade de levar, de empurrar, de tirar o que é ruim, de desaguar em outro lugar, né? Tirar toda essa sujeira de dentro de você. Então, esses 2 endemoniados, eles eram habitados por demônios que viviam no meio dos sepulcros. Tá vendo por quê? Que Jesus não tinha nada a ver com sepulcro, não tinha nada a ver com cova, não tinha nada a ver com morto, não tinha... Ele não quer nada disso. Ele não quer nada disso, ele quer vida. E esses homens aqui, eles estavam com a mente perturbada. Eles estavam nus. Eles estavam arruinando a si mesmo, como toda pessoa no pecado. Gente, sabe o que eu acho mais lindo em relação a isso aqui? Vocês perceberam o movimento aqui da história? Jesus, ele sai de uma margem, ele vai para outra margem, ele vai até esse local onde estavam os gadarenos. Para quê? Para expulsar esses demônios. Então, às vezes, a gente pega e pensa assim: não, mas tem gente que é suja demais, tem gente que é abominável, tem gente que por exemplo, você sabe que essa pessoa está endemoniada, você quer distância. Não. Jesus, ele sai, ele se coloca no caminho, ele vai para outra região só para ir lá salvar essas pessoas. Essas pessoas que às vezes você fala assim: mas antes morresse. Eu já ouvi esse tipo de comentário. De gente que anda tão suja, de gente que tá tão atolada no pecado, tão enterrada, tipo as pessoas que estão presas. Que as pessoas falam assim: mas antes morresse. Bandido bom é bandido morto. Essas palhaçadas que a gente ouve falar. Jesus se colocou a caminho para libertar esses 2 homens que estavam endemoniados. Para você ver que Jesus, ele não veio para salvar os que estão salvos. Ele não veio por mim, por você, que já se acha autossuficiente, que já se acha conhecedor da palavra, que já sabe um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Ele veio por esses que não sabem nada mesmo. Ele veio por esses que estão
cada vez mais sugados pelo mal, cada vez mais sugados pela treva. Ele fala que veio pelos marginalizados, pelos oprimidos, pelos massacrados, por esses que estão lá no sepulcro caiado, por esses que estão lá no sepulcro porque não há ninguém disposto a ir até o encontro deles. E aí Jesus vai até o encontro desses endemoniados que já estavam ali arruinando a si mesmo. Porque o que acontece com o pecado? O pecado, gente, Jesus veio e nos libertou do pecado? Veio. Só que tem um detalhe, de nada adianta Jesus vir e te libertar do pecado se você não se libertar do pecado. Jesus vem e se aproxima de nós. Só que se você peca, você se distancia dele. Então, você se aproxima de Jesus pelo sacrifício que ele já fez na cruz. Mas se você peca, você também se distancia dele. O pecado, ele nos distancia do Pai. Então, essas pessoas aqui, elas já estavam arruinando a elas mesmas, como toda pessoa no pecado. Você passa a não ter mais clareza. Você começa a viver no que é obscuro. Você passa a viver no que é treva. Por fim, o seu coração já está tão sujo, já está tão imundo, já está precisando tanto de que você leve um banho no mar, de que você seja lançado nas águas para se purificar. E foi isso que Jesus fez. Ele veio atrás desses endemoniados aqui. E ele pegou aqueles demônios e jogou no mar. E jogou no esquecimento. E jogou na limpeza. E purificou ali. E acabou. Tornaram-se um perigo para outros. Esses endemoniados, E é o que acontece, né, gente? Quando a gente fala dos presidiários, tadinho. Eles se tornaram perigos para outras pessoas. Tinham uma força descomunal e eles foram libertados pelo Senhor Jesus, porque eles tinham muitos demônios com eles. Aqui fala que eles estavam endemoniados, então não era assim isso aqui era eles falam casta, né, de demônio. Aliás, eu esqueci o nome que fala. Mas enfim, aí, personas, termina assim, ó. Em relação a essa passagem. Deixa eu ver aqui se ainda tá dentro do meu prazo. Ups. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Olha o que acontece com Jesus aqui nessa situação ainda. Jesus sai de outra cidade, vai atrás desses dois homens endemoniados. Tá caindo, gente? A live? Ninguém me falou nada até agora. Ai, falou que tá caindo direto. Tá caindo aí, geral? Pra todo mundo? Me conte. Como é que tá aí? Help me, help me. Entre toda hora. Ô pecado. Gente, me conta como é que tá. Se tá caindo, se tá tudo ok. Se é aqui, ou se você só explicou que aí na sua casa tá caindo. Demora, né, gente? Demora aqui pra dar um retorno. Eu tô vendo o pessoal entrando, eu acho que eu não tô recebendo os comentários. Só a minha que está caindo. Eu acho que não tem ninguém aqui mais, só nós duas. Ninguém responde. Tá caindo, gente? Ou tá ok? Alô, som, testando. Testando. O povo tá almoçando, tá com dificuldade até de falar. Aqui só tá aparecendo assim, não sei quem entrou, não sei quem entrou. Eu tô perguntando se tá caindo. E ninguém responde.
Enfim, vou continuar. Nós já estamos terminando. Então, o que eu ia falando pra vocês é que eu acho muito interessante esse movimento de Jesus sair do local para ir atrás desses endemoniados. Coisas que nós às vezes julgamos, né? Obrigada, Lídia. Nós às vezes julgamos as pessoas assim, não vale a pena. Não vale a pena a gente correr atrás de fulano, não vale a pena você ir atrás da ovelha perdida. É isso que Jesus faz, o movimento de ir atrás da ovelha perdida. E o mais interessante aqui é que essa ovelha perdida aqui, que na verdade não foi uma, foram duas, porque aqui fala, saiu ao encontro de 2 endemoniados, Jesus expulsa aqui os demônios desses camaradas aqui, e mais adiante, por ter expulsado esses demônios, as pessoas daquela cidade pedem para Jesus cair fora de lá. Aquelas pessoas também não entendiam quem era Jesus. Os seus discípulos também não entendiam quem era Jesus. Ainda nesse contexto aqui, os demônios entendiam quem era Jesus. Mas como eu expliquei para vocês, porque todas as coisas estão submetidas à autoridade de Jesus e devem obediência a Jesus. Todas as coisas, todas as criaturas de Jesus. E nós não. Então a gente não tem essa expertise de obedecer, de entender, porque ele nos deu esse livre-arbítrio. E aí o que é também muito interessante é que esse homem aqui que Jesus liberta dos demônios nessa cidade, que eu esqueci o nome, mais adiante a gente vai estudar, mais pra frente na Bíblia, que Jesus vai chegar nessa cidade novamente e lá vai ter uma grande multidão. Uma grande multidão. E quem levantou essa grande multidão nessa cidade? Justamente esse camarada aqui que Jesus expulsou os demônios dele. Então, às vezes, a gente julga as pessoas, a gente não tem consciência do que aquelas pessoas estão passando, a gente não tem consciência que, de repente, a pessoa tá afundada no pecado mesmo, mas são pessoas muito mais fáceis de serem convertidas, de terem a sua vida voltada para Cristo, do que essas pessoas que já se dizem aceitar a Cristo, tal como os discípulos aqui já se diziam discípulos, mas na verdade ainda não acreditavam. Esse aqui, que teve um momento com Jesus, que Jesus veio, fez o milagre acontecer, ele saiu pela terra ali toda, saiu arrebanhando as pessoas, fez multidão, saiu apregoando o nome de Jesus. Eu esqueci o nome do cara, gente. Infelizmente eu não lembro de todas as coisas. Mas assim, essa passagem aqui eu gosto muito dessa passagem. De perceber assim todo o movimento, né? Às vezes a gente pensa que, eu já sei, a gente não crê. O fato da gente saber demais faz com que a gente não crê, passa a não crer, passa a não ter fé o suficiente para as coisas de Deus acontecerem em nossas vidas. Agora, uma pessoa que Jesus chega ali e faz uma vez, a pessoa já crê, já obedece, já é grata. É o que aconteceu com a sogra também de Pedro. Jesus veio, fez, aconteceu e ela foi grata, ela já passou a servir instantaneamente. Agora o teólogo vem se achando o bambambam, porque sabe da palavra, porque tem muitos conceitos, porque tem muito conhecimento e fala que vai seguir Jesus aonde Jesus for, mas não mede as consequências daquilo que fala. Mas está falando apenas da boca para fora, não tem consciência da vivência, do que é de fato viver com Cristo, do que é de fato caminhar com Cristo. A pessoa vem no calor da emoção e fala que aceita, que acredita, que crê. Mas essa oração não foi feita no seu coração, essa oração está saindo aqui, ó, da sua boca, da boca para fora. Então, não é uma brincadeirinha falar que você aceita Jesus. Por isso que na Bíblia fala que muitos herdarão, muitos chegarão no céu primeiro do que eu e você, precederão, prostitutas, assassinos, nos precederão no céu.
Porque essas pessoas creram e arrependeram-se de imediato com aquele pouquinho que lhe foi dado. Agora a gente precisa de um monte de instrução, Se Jesus chegar na nossa frente, a gente ainda vai querer colocar o dedinho lá para ver se furou mesmo aí, igual Tomé. Céticos, homens de pequena fé. A Bíblia ela vem fazendo sempre muito esse contexto daqueles que se acham doutores da lei, daqueles que se acham muito sábios, daqueles que acham que detêm conhecimento, você pode entender a Bíblia inteira. Se você não vive, se você não caminha de acordo com aquilo que vem sendo proposto. Jesus vem falando que não é a oração, é a ação. Jesus vem mostrando que precisa sim de ter essa intimidade ao Pai, que você alcança essa intimidade tendo essa limpeza do seu coração, essa purificação do seu coração, jogando o que não é bom para fora, desaguando. Que você precisa ter conexão ao Pai, que você precisa ter essa intimidade com o Pai. Mas Ele vem falando que Ele quer que você vá, que Ele quer que você faça. De nada adianta você compreender tanto a palavra, de nada adianta você estudar tanto a palavra, mas na sua vida concreta você não vive a palavra. Ele não chega orando, Ele chegando, fazendo a coisa acontecer. Esse é o servir, esse é o verdadeiro sentido do servir. É a sua vida ser vista. A sua vida ser vista como uma vida que tem realmente Cristo. Que busca realmente os caminhos, os propósitos de Cristo. A direção que Jesus nos mostrava. Ai, Lorena, mas você vive assim? Totalmente. Jesus, ele inclusive fala aqui, ó, quando a pessoa está preocupada de enterrar os seus mortos. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não preocupa com não tem essa importância toda de estar certinho. Mas então eu tenho que andar assim, ó, cordeirinho, certinho. Isso é a lei. É você buscar fazer o melhor. Mas é você buscar, é você estar em movimento, é você fazer com o que você tem. O importante é que seja feito. E que você esteja sempre em constante busca por aprimorar, para melhorar, para ser uma pessoa melhor. Jesus vai ver seu esforço, Jesus vai ver aquilo que motiva seu coração. Se você tem conseguido, se você tem feito tudo certo, Ele não está pedindo para você andar que nem um cordeirinho. Ele foi o cordeiro. Ele foi o cordeiro. Imolado. Perfeito. Que morreu por nós. Perfeito a gente nunca vai ser. Sede perfeitos. Como Cristo foi. A gente tem que nos espelhar, sim, em Cristo. Mas a gente não vai alcançar essa perfeição. A gente busca ela. A gente espelha ela. Perfeito nós não somos, tanto que Ele veio e morreu por nós. Porque senão não salvaria um. Porque por mais que a gente pense que a gente não tem pecado, por mais que a gente pense que a gente tá bem na fita, você desliza o tempo inteiro. Por isso que na Bíblia também fala vigiai e orai. A gente pensa que tá bem, sabe? Eu até falei pra vocês um dia, né, que eu pensei assim, não, tá tranquilo. Aí de repente eu tava assistindo uma aula, eu já comecei a julgar a irmãzinha lá da aula. Eu falei, nossa, olha o que eu tô fazendo. A gente faz o tempo inteiro. Não é só comigo que acontece isso. Então a gente tem uma inclinação pro mal, a gente tem uma inclinação pro que é ruim mesmo. Nós somos assim. Mas nós podemos fazer diferente. Né? Gente, então foi isso. Tá acabando, na verdade. Ai, desculpa. Amanhã a gente vai concluir esse estudo, porque hoje eu não trouxe para vocês ainda as perguntas e a conclusão final. Amanhã nós teremos perguntas e respostas e a conclusão final.
E aí, amanhã é sexta, né? Aí a gente conclui o estudo de Mateus 8. E na segunda-feira a gente começa o estudo de Mateus 9, ok? Tenham um bom dia, fica com Deus e vai cuidar da sua vida em Cristo, caminhando no propósito. Falou?